Conheça a fascinante trajetória de um dos mais ilustres nomes da história britânica, o homem que ficaria conhecido como Gordon de Khartoum, mas que nasceu como Charles George Gordon em 28 de janeiro de 1833, na encantadora Woolwich, no sudeste de Londres. Essa região não é apenas pitoresca, mas também berço da prestigiosa Academia Militar Real, onde se formam os mais corajosos oficiais da artilharia e dos engenheiros reais, preparados para defender os interesses da Grã-Bretanha com honra e destreza. Seu pai, Henry William Gordon, era um veterano das guerras napoleônicas, um artilheiro que escalou posições até alcançar o posto de major-general. Sua linhagem militar remontava a 4 gerações de serviço à coroa britânica, um legado de bravura e dedicação. Já sua mãe, Elizabeth Inderby, descendia de uma tradicional família de comerciantes baleeiros, cujos negócios se estendiam desde a Nova Inglaterra até as longínquas terras da Austrália e Nova Zelândia, após a independência americana. O casamento entre Henry, então com 31 anos, e Elizabeth, 6 anos mais jovem, em maio de 1817, deu origem a uma família de 11 filhos, sendo Charles o nono deles, nascido em uma época em que o Império Britânico se consolidava como a maior potência global. Após a vitória em Waterloo, em 1815, que encerrou décadas de conflitos com a França, a Grã-Bretanha emergiu como uma força dominadora nos mares, graças à sua invencível marinha real. Esse poderio naval garantiu quase um século de supremacia no comércio internacional, enquanto a Rainha Vitória, coroada em 1837, levava o império ao seu auge. Mas não era apenas o comércio que movia a nação. A Grã-Bretanha também usava sua força militar para proteger aliados cristãos e manter o equilíbrio de poder na Europa. Um exemplo marcante foi a Batalha de Navarino, em 1827, quando a frota britânica, ao lado de franceses e russos, esmagou os otomanos, pavimentando o caminho para a independência da Grécia. Enquanto isso, no Oriente, o Império enfrentava a China na Primeira Guerra do Ópio, após o governo Qing tentar, sem sucesso, proibir o tráfico da droga. Foi nesse contexto de expansão e conflito que Charles Gordon cresceu, rodeado por uma família que servia a pátria em diversos cantos do mundo. Aos 3 anos, já acompanhava o pai em missões, como a estadia em Dublin em 1836. 2 anos depois, Henry foi promovido a tenente-coronel e transferido para Leith, na Escócia, onde comandou o forte às margens do estuário do Fortert. Em 1840, a família se mudou para Corfu, nas Ilhas Jônicas, então sob protetorado britânico desde Navarino. O clima mediterrâneo foi um alívio após os cinzentos dias das Ilhas Britânicas, e as crianças exploraram a ilha, mergulhando em sua história. Desde os tempos da colônia grega de Corcira até a dominação veneziana, interrompida por Napoleão em 1799. Além das aventuras, Charles e os irmãos recebiam lições de um tutor inglês, complementadas por horas diárias de leitura bíblica e estudos religiosos com a mãe, que moldaram seu caráter desde cedo. Em 1843, aos 10 anos, seus pais decidiram que era a hora de uma educação formal na Inglaterra. Seguindo o conselho da governanta da família, Miss Rogers, matricularam-no em Fullan's House, uma pequena escola em Taunton, Somerset, dirigida por seu irmão, o reverendo Herbert Rogers. Embora não fosse um aluno brilhante, Charles se destacava em desenho e na elaboração de mapas detalhados. Mas um golpe doloroso abalou sua juventude. Em novembro daquele ano, sua irmã predileta, Emily, faleceu aos 17 anos, vítima de tuberculose. A perda o marcou profundamente, deixando uma lacuna que jamais seria preenchida. Em 1845, o coronel Gordon retornou a Woolwich para assumir um novo posto na artilharia real. No ano seguinte, Charles voltou para casa e começou a se preparar para os exames de admissão na Academia Militar Real. Foi nesse período que se aproximou ainda mais de sua irmã Augusta, então com 11 anos, apesar da diferença de idade. Embora inicialmente cético em relação à fé dela, ele acabou fortalecendo sua própria espiritualidade, desenvolvendo uma convicção cristã que o acompanharia pela vida. O momento decisivo chegou em 8 de julho de 1847, quando Charles George Gordon foi aceito como cadete na Academia Militar Real. Lá, mergulhou em disciplinas como matemática, fortificação, história, geografia, francês e alemão. Embora se saísse bem em francês e estratégias de defesa, logo ganhou fama por seu espírito questionador, desafiando autoridades com uma mistura de respeito e determinação. Sua jornada estava apenas começando, e o mundo ainda não sabia o quão longe ele iria. Mas a Academia Militar Real não era apenas um lugar de livros e estratégias. Era uma forja de caráter,
onde a disciplina se moldava entre desafios e provações. E foi nesse ambiente rigoroso que Gordon se deparou com um sistema que testaria sua resiliência, o sistema de prefeitos. Uma hierarquia onde os cadetes mais velhos assumiam a responsabilidade de manter a ordem, e onde o jovem Gordon, com seu temperamento indomável, logo se destacaria, não pela obediência cega, mas pela forma como reagia às regras. E então veio a novidade, a criação do posto de cabral, uma patente inferior destinada a incutir disciplina nos cadetes mais novos. Uma ideia promissora, mas que não impediria que o espírito rebelde de Gordon explodisse em um episódio que marcaria sua trajetória. Durante seu primeiro ano, após ser repreendido por correr em vez de caminhar saindo do refeitório, ele não se limitou a aceitar a advertência. Com um gesto de desafio quase teatral, Gordon arremessou-se contra um dos cadetes seniores, derrubando-o escada abaixo, e para completar o espetáculo, através de uma porta de vidro. O resultado? Confinamento solitário e chicotadas regulares, um castigo que poderia ter encerrado sua carreira antes mesmo de começar. Mas o destino, ou talvez a providência, interveio. Gordon escapou da expulsão por um fio, porém a sombra da desonra o perseguia. Abalado, buscou refúgio na solidão, evitando até mesmo os amigos que tentavam consolá-lo. Por um tempo, pareceu que a rebeldia havia sido domada. Até que, como um fogo que nunca se apaga por completo, ela ressurgiu, agora não mais em atos impulsivos, mas em comentários ácidos sobre os oficiais durante as paradas, sussurrados com a precisão de quem conhecia bem as fraquezas do sistema. Quando finalmente ascendeu à posição de cadete sênior, Gordon surpreendeu a todos. O mesmo jovem que desafiara a autoridade tornou-se um disciplinador implacável, como se quisesse provar que entendia melhor do que ninguém o valor da ordem. Tudo parecia encaminhado para uma graduação triunfal em 1851, até que um novo escândalo abalou a academia. Uma investigação sobre bullying revelou que Gordon teria agredido repetidamente um cadete mais novo com uma escova de roupas, deixando marcas em suas costas. As evidências eram contundentes, e o veredicto inicial foi claro: expulsão imediata. Mais uma vez, porém, a sorte, ou talvez o reconhecimento de seu talento, lhe deu uma segunda chance. Em vez de ser banido, Gordon teve sua formatura adiada em 2 semestres, 6 meses de purgatório acadêmico. Mas se havia algo que ele não faltava era determinação. Enquanto aguardava, aperfeiçoou habilidades que o distinguiriam para sempre. Desenho técnico, cartografia, levantamentos topográficos e, acima de tudo, o dom de projetar fortificações quase inexpugnáveis. Seu sonho era claro: tornar-se um engenheiro militar, um saper, aqueles homens que moldavam a guerra com cálculos e explosivos, não apenas com espadas e fuzis. Em junho de 1852, aos 19 anos, Gordon finalmente provou seu valor nos exames práticos. O resultado? Uma nomeação como segundo-tenente nos Royal Engineers, a elite do exército britânico. Seu posto inicial foi nos quartéis de Brompton, próximo aos estaleiros de Chatham, onde os próximos 19 meses seriam uma escola de fogo, reconstruir e reforçar instalações militares, aprender na prática o peso da responsabilidade. Enquanto sua irmã Augusta, sempre solícita, tentava arrumar-lhe uma noiva adequada, preferencialmente cristã e de boa família, Gordon seguia seu próprio caminho, absorto em seus estudos e em longas caminhadas solitárias. Até que, em fevereiro de 1854, veio a promoção a primeiro-tenente e a ordem de apresentar-se ao guarnição de Milford, em Pembroke, no sul do país de Gales. Um lugar de beleza selvagem, onde as fortificações pareciam quase desnecessárias diante da grandiosidade das falésias e do mar revolto. Embora não compreendesse plenamente a importância estratégica da região, Gordon encontrou ali algo que mudaria sua vida para sempre. Capitão Francis Drill, um oficial do 11º Regimento de Infantaria, e sua esposa Anne. O casal Drill não apenas o acolheu, mas transformou. Sob sua influência, Gordon redescobriu a fé, não como um conjunto de dogmas, mas como uma força viva, um farol em meio à escuridão. Começou a ler a Bíblia com voracidade, a orar com uma intensidade que surpreendia até a si mesmo. Em cartas à irmã, confessava a alegria dessa conversão, citando São Paulo com uma convicção que arrepia: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A morte, antes um espectro distante, tornou-se uma passagem serena, algo que não mais temia. Seguindo o exemplo dos Drill, recusou-se a aderir a qualquer denominação específica, mas frequentava cultos de todas, católicos, metodistas, presbiterianos, como se buscasse a essência do cristianismo além das divisões humanas. Enquanto isso, o mundo ardia. 40 anos de paz relativa após Waterloo haviam deixado a Europa em uma calma enganosa.
Até que em julho de 1853, as tropas russas invadiram as províncias otomanas da Valáquia e Moldávia, sob o pretexto de proteger os cristãos ortodoxos do Império Otomano. A resposta veio em novembro, quando a frota russa esmagou a otomana na Batalha de Sinop, um massacre naval que ecoou como um alerta. Constantinopla estava em perigo. Britânia e França não poderiam ficar de braços cruzados. Em março de 1854, declararam guerra à Rússia, unindo-se aos otomanos em uma campanha que se tornaria lendária, a Guerra da Crimeia. O plano era ousado: atrair a frota russa para sua base em Sevastopol, na península da Crimeia, e então sitiar a cidade até sua rendição. Em setembro, os aliados desembarcaram, e o cerco começou. Gordon acompanhava tudo com uma mistura de frustração e ansiedade. Enquanto seus compatriotas escreviam história em Balaclava, onde, em 25 de outubro, um mal-entendido tático lançaria a Brigada Ligeira em uma carga suicida pelo Vale da Morte, imortalizada pela poesia e pelo sangue de mais de 600 homens, ele ainda aguardava sua chance. Pedirá insistentemente uma transferência para a Crimeia, mas em vez disso recebeu ordens para retornar a Corfu, sua ilha natal, onde a família tentava aliviar sua decepção. Até que em 3 de dezembro o destino finalmente sorriu. Uma unidade de Royal Engineers precisava de oficiais para mapear os campos minados em torno de Sevastopol, uma missão perigosa vital. Gordon embarcou sem hesitar. Chegou a Balaclava em 2 de janeiro de 1855, e logo estava nas trincheiras, sob o fogo russo, traçando os contornos das defesas inimigas com uma precisão que salvaria vidas. Ali, entre a lama e os tiros, reencontrou os irmãos Inderby e Henry, também em serviço, e o velho amigo Gerald Graham, sapador como ele, forjado na mesma academia. Mas foi com outro oficial que Gordon formaria um vínculo duradouro, Garnet Wolseley, um jovem tenente de infantaria divisão aguçada. Quem diria que aquele encontro casual selaria o futuro de ambos, e que décadas depois, seria Wolseley quem comandaria as forças enviadas para resgatar Gordon de seu destino final? Enquanto isso, a guerra seguia seu curso implacável. Além de cavar trincheiras e detonar minas, Gordon dedicava-se a esboçar cada detalhe das fortificações russas, preparando o terreno para o assalto final. Seu trabalho era meticuloso, quase obsessivo, até que em março, uma bala russa gastou-lhe e roçou o corpo, um aviso de que a morte estava sempre à espreita. E então veio o dia 18 de junho, aniversário de Waterloo. Como um presságio, as tropas britânicas e francesas lançaram-se contra as fortalezas do Grande Redan e Malachov, o coração da resistência russa. Gordon estava lá, entre os homens que lutavam para fechar o cerco ao sul, enquanto o destino da Crimeia, e seu próprio legado, começava a se definir. Mas Sevastopol não caiu tão facilmente. Apesar de Gordon acreditar que a cidade portuária resistiria apenas 10 dias, os russos provaram ser adversários implacáveis, e contra todas as expectativas, venceram aquele embate sangrento. A defesa foi tão feroz que deixou mais de 1.400 britânicos e 6.000 franceses estirados no campo de batalha, seus corpos marcando o preço da arrogância aliada. O fracasso da ofensiva abalou até o próprio Lord Raglan, cujo espírito se apagou em 28 de junho, como se a derrota o tivesse consumido por dentro. Os russos, sentindo o cheiro da fraqueza, não perderam tempo. Em 16 de agosto, um exército de 60.000 homens avançou como uma maré humana sobre as posições aliadas, determinado a quebrar o cerco e expulsar os invasores da Crimeia. Mas o destino tinha outros planos. Nas margens do rio Chernaia, cerca de 30.000 franceses e 10.000 italianos, os valentes soldados do Piemonte e Sardenha, que haviam se juntado à coalizão em troca do sonho de uma Itália unificada, os aguardavam com uma recepção escaldante. O sangue russo tingiu aquelas águas, e a vitória aliada reacendeu a chama da determinação. Foi então que o vento mudou. Em um belo dia de início de setembro, sob o céu aberto de Sevastopol, os aliados lançaram um novo assalto às fortificações. Gordon, incansável, permaneceu nas trincheiras após o primeiro ataque ao Redan, garantindo que as linhas britânicas se mantivessem firmes. Por 34 dias seguidos, ele e seus homens aguentaram o peso da guerra, reforçando posições, coletando informações, esboçando cada detalhe das defesas russas com a precisão de um cirurgião. Até que em 5 de setembro, o céu se abriu em fogo. Os aliados investiram com tudo. 3 dias depois, os franceses tomaram Malachov, o coração simbólico da resistência russa, mas os redutos ainda resistiam. Gordon, com a teimosia que o definia, liderou o ataque britânico ao Grande Redan. O resultado? Um banho de sangue inútil.
Os russos seguraram a posição, e os corpos britânicos se amontoaram como lenha. Mas a maré já havia virado. A queda do Malachov foi o golpe final. Os russos, percebendo que o jogo estava perdido, evacuaram a população civil do sul da cidade e minaram seus depósitos de pólvora. Depois de um ano de agonia, em 9 de setembro de 1855, Sevastopol finalmente caiu. A guerra não tinha mais volta. E Gordon? Não havia tempo para descanso. Em outubro, ele se juntou a um contingente de 9.000 homens em uma operação naval que arrasou a fortaleza russa de Kimbur, na foz do Dnieper. Depois voltou a Sevastopol não para celebrar, mas para trabalhar. Nos 4 meses seguintes, ao lado de seu amigo Gerald Graham, ele supervisionou a demolição sistemática das instalações militares russas, reduzindo a pó o que restava de seu orgulho. Foi nesse período que conheceu Romolo Gessi, um intérprete militar italiano cuja inteligência e lealdade fariam dele um companheiro para a vida. Enquanto isso, o mundo mudava. Em março de 1856, o Tratado de Paris foi assinado, selando o fim da Guerra da Crimeia. Para Gordon veio o reconhecimento, a Legião de Honra Francesa, uma das mais altas condecorações militares, criada por Napoleão para honrar os que serviam com distinção. Não era apenas um medalhão no peito, era a prova de que seu sacrifício tinha valor. Mas o tratado foi muito além. Ele redesenhou o mapa da Europa. A Romênia, até então um principado sob a sombra otomana, ganhou contornos de nação independente. E quem melhor para traçar suas novas fronteiras do que um homem como Gordon, cujo dom para cartografia era lendário? A Comissão Internacional não hesitou. Ele foi escolhido para integrar a equipe britânica, ao lado do coronel Edward Stanton. Em maio rumou para a Romênia com Gessi, que aproveitaria para visitar a mãe viúva. Bucareste os recebeu com seus salões elegantes, onde Gordon, fluente em francês, conversava com a elite local, enquanto Gessi, poliglota nato, servia de ponte com os camponeses. Mas o verdadeiro trabalho os esperava em Galai, o porto no Mar Negro de onde partiriam para mapear a nova fronteira da Bessarábia, uma terra dividida entre a Moldávia de hoje e o sudoeste da Ucrânia. Por quase um ano, Gordon percorreu cada colina, cada rio, cada vilarejo, registrando com sua mão firme os limites entre impérios. Quando terminou em primavera de 1857, levou seus mapas à embaixada britânica em Constantinopla. Mas não parou por aí. Uma nova missão o aguardava: definir a fronteira entre a Armênia russa e a Armênia otomana, uma terra de montanhas sagradas e conflitos ancestrais. Era um lugar que parecia saído de um sonho, ou de um pesadelo. Ao lado de um oficial turco-curdo, meio aliado, meio rival, Gordon escalou as encostas do Ararat, a montanha onde, segundo a lenda, a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Lá de cima, com o vento cortando o rosto, ele não apenas desenhou cada detalhe do terreno, mas também fotografou os rostos daqueles que o habitavam: pastores, soldados, mulheres com olhares tão antigos quanto as pedras. Seu trabalho foi tão meticuloso que no ano seguinte a Royal Geographical Society o elegeu como membro, um reconhecimento raro para alguém tão jovem. Quando voltou à Inglaterra no verão de 1857, encontrou os pais em Southampton, onde se aposentaram para desfrutar dos últimos anos com a brisa do mar. Mas Gordon não era feito para a tranquilidade. Na primavera seguinte, estava de volta à Armênia, desta vez acompanhado por um coronel russo, Klee, em uma dança diplomática perigosa, manter otomanos e russos separados enquanto demarcavam a fronteira. Mas a terra não colaborava. As pilhas de pedras que marcavam os limites eram roubadas pelos camponeses locais, que as usavam para construir suas casas. Quando Gordon voltou em novembro, parte de seu trabalho havia desaparecido. Frustrado, mas não surpreso, pediu para ser dispensado daqueles jogos políticos. De volta a Southampton no final de 1858, a notícia que esperava chegou em abril do ano seguinte: capitão. Não apenas isso, foi nomeado segundo adjutante no depósito de Chatham, trabalhando diretamente sob o comandante, o mesmo Edward Stanton com quem servirá na Romênia. Por um ano, cumpriu suas funções com a disciplina de sempre, mas a rotina o asfixiava. Ele nasceu para a ação, não para papéis e ordens burocráticas. Então, em julho de 1860, seu pedido foi atendido: China. O Império do Meio fervilhava. Desde o fim da Primeira Guerra do Ópio, em 1842, os britânicos haviam arrancado Hong Kong e aberto 5 portos do tratado ao comércio ocidental. Tudo sob a sombra do ópio, droga que enriquecia uns e destruía outros. Mas os chineses não se curvavam facilmente.
Em 1856, a Segunda Guerra do Ópio explodira, e em janeiro de 1858, uma força anglo-francesa tomara Canton. Gordon chegava a um palco onde o futuro do Império Britânico e do mundo estava sendo escrito. E ele não pretendia ser mero espectador. Em junho de 1858, a corte chinesa, com as costas contra a parede, assinou o Tratado de Tianjin, um acordo de paz que, na realidade, era apenas o primeiro golpe de um martelo forjando uma nova era de humilhação. Não bastasse um tratado, 10 outros se seguiriam, como facadas sucessivas no orgulho de um império milenar. O comércio com o Ocidente, outrora restrito, agora se abria em feridas. O ópio, antes contrabandeado, ganhava status de mercadoria legalizada. Mercadores estrangeiros passavam a circular com a arrogância de senhores em terras que não eram suas, e missionários, esses arautos de uma fé estranha, recebiam permissão para adentrar o coração da China, como se a alma do país também estivesse à venda. Mas a corte de Pequim não engoliria tamanha afronta em silêncio. Ministros linha dura com os dentes cerrados, sussurraram no ouvido do jovem imperador Xianfen, não ceda. Lute. E assim, em 1859, a guerra renasceu das cinzas e é mais feroz, mais sangrenta. Os europeus, confiantes em sua superioridade, marcharam sobre os fortes de Taku, perto de Tianjin, apenas para encontrarem uma resistência que não esperavam. Quando Gordon chegou à região, em setembro de 1860, o cenário já era de devastação. As tropas anglo-francesas haviam esmagado as defesas chinesas e avançavam sobre Pequim, a cidade proibida, o símbolo máximo de um império que agora tremia. Em outubro, o pesadelo se consumou. Franceses e britânicos invadiram a capital, e o que se seguiu não foi conquista, foi saque. O Palácio de Verão, joia arquitetônica onde imperadores sonhavam com a eternidade, foi violado, seus tesouros pilhados, seus jardins profanados. E então veio o golpe final. Lord Elgin, o comandante britânico, ordenou que o antigo Palácio de Verão fosse reduzido a cinzas. Uma vingança friamente calculada pela morte de prisioneiros ocidentais, uma lição de fogo para um povo que ousara resistir. Gordon, o sapador, esteve lá. Com suas próprias mãos, ajudou a atear as chamas que devorariam séculos de história. E embora concordasse com a necessidade do castigo, afinal, a disciplina imperial exigia a resposta, algo dentro dele se partiu. O cheiro de madeira queimada, os gritos distantes dos servos que fugiam, a beleza irrecuperável perdida para sempre, era um peso que nenhum soldado, por mais endurecido, carregaria sem cicatrizes. Enquanto as labaredas dançavam no horizonte, o imperador Xianfen, humilhado, abandonava Pequim. Deixou para trás o irmão, o príncipe Gong, com a missão de assinar a rendição, a Convenção de Pequim, que não passava de uma ratificação forçada do Tratado de Tianjin. A Segunda Guerra do Ópio terminara, mas a China sangrava. E o sangue não vinha apenas das batalhas contra os estrangeiros. Desde os anos 1840, nas províncias do sul, um homem chamado Hong Xiuquan alimentava um ódio ainda mais profundo que o dos mandarins de Pequim. Um letrado frustrado, repetidamente reprovado nos exames imperiais, ele encontrou nos panfletos cristãos distribuídos por missionários uma revelação. Ele era o irmão mais novo de Jesus Cristo, enviado para purificar a terra. Sua mensagem inflamou os camponeses, esmagados pelos impostos e pela fome. Em janeiro de 1851, Hong proclamou o nascimento do Reino Celestial da Paz Suprema, o Taiping Tiangu. E em março de 1853, seu exército de 500.000 de soldados de Deus armados com fé e foices tomou Nanjing, a antiga capital dos Ming, transformando-a no centro de um novo império. Os Taiping não queriam apenas derrubar a dinastia Qing, queriam apagar a China tradicional. Seus decretos aboliam a propriedade privada, impunham uma versão distorcida do cristianismo, e prometiam um mundo onde não haveria nem ricos nem pobres, apenas irmãos sob o céu. Em 1853, marcharam sobre Pequim. Chegaram a Tianjin, a apenas 160 quilômetros da cidade proibida, antes que as forças imperiais, em um esforço desesperado, os detivessem. Mas a rebelião não morreria tão fácil. Nos anos seguintes, enquanto Hong se trancava em seu palácio paranoico, executando generais por suspeitas de traição, seus exércitos continuavam a avançar. Em 1860, quebraram o cerco a Nanjing e arrasaram as províncias de Jiangsu e Zhejiang. Hangzhou, a cidade dos lagos e poetas, caiu. Suzhou, a Veneza do Oriente, foi tomada em junho. E então seus olhos se voltaram para Xangai. A pérola do Yangtze, porto dos tratados, refúgio de mercadores ocidentais e sua fortuna de 300.000 almas. Era o prêmio que os Taiping cobiçavam, e o pesadelo que os estrangeiros temiam.
Enquanto isso, na Inglaterra, Gordon, ainda um jovem oficial, ouvia falas dos missionários sobre a causa justa dos rebeldes. Afinal, não eram eles cristãos? Não lutavam contra um império corrupto? Mas quando pisou em Xangai, a caminho de Tianjin, a realidade o golpeou como um soco. Não havia santidade na devastação que viu, aldeias queimadas, camponeses massacrados, um rastro de horror que nada tinha de divino. Foi então que um homem mudou o curso da história. Frederick Towson Ward, um aventureiro americano, reunirá um bando de 200 mercenários ocidentais para defender Xangai ao lado das tropas Qing. Armados com rifles modernos, eles eram a única coisa entre os Taiping e o colapso total. Ward não era um idealista, era um soldado de fortuna. Mas seu pequeno exército, o exército sempre vitorioso, cresceu com a adesão de soldados chineses, treinados à maneira ocidental. E em março de 1862, após uma série de vitórias esmagadoras, o governo Qing lhe concedeu um título que soava como uma profecia: Exército sempre vitorioso. Foi nesse momento que o destino de Gordon se entrelaçou com o da China. Em maio de 1862, ele desembarcou em Xangai não como um mero engenheiro, mas como parte de uma força de 1.000 homens liderada por seu cunhado, o general Charles Staveley. Sua missão: reforçar as fileiras daquele exército improvável. Gordon não perdeu tempo. Examinou as defesas Taiping, identificou suas fraquezas e em setembro, enquanto Ward caía em batalha em Sixi, ele assumiu o comando interino. Mas o americano que o sucedeu, Burgevine, provou ser um desastre. Seu estilo bruto alienou os aliados chineses, e a disciplina desmoronou. Até que em janeiro de 1863, Li Hongga, o astuto governador de Jiangsu, fez a Gordon uma oferta que mudaria tudo: tome o comando. Salve Xangai. E a China lhe será grata. O governo britânico hesitou, afinal, era um oficial de Sua Majestade servindo sob bandeira estrangeira. Mas Gordon não era homem de recuar diante de um desafio. Em 25 de março de 1863, com apenas 30 anos, o Major Charles George Gordon assumiu o exército sempre vitorioso, agora com quase 4.000 homens sob seu comando. Seu primeiro teste? Sushou. E ele não pretendia falhar. Gordon não era apenas um estrategista brilhante, era um homem que compreendia a terra como poucos. Enquanto outros generais se limitavam a batalhas frontais, ele enxergava o tabuleiro inteiro. Os canais de Jiangsu não eram obstáculos, mas artérias de guerra. Usaremos a água como nossa aliada, declarou aos oficiais. Sob seu comando, o exército sempre vitorioso tecia uma rede invisível ao sul da província, uma teia que asfixiaria os Taiping por todos os flancos. Cada cidade recapturada, Changshu Taikan, era um golpe certeiro no coração da rebelião. E em cada uma delas, Gordon não liderava apenas com ordens, mas com o exemplo, à frente das tropas sob fogo cruzado, com uma coragem que contagiava até o mais hesitante dos soldados. A imprensa britânica não demorou a batizá-lo, Chinese Gordon, um título que não era apenas reconhecimento, mas um aviso aos inimigos. Sua disciplina, porém, tinha um preço. Quando em maio proibiu terminantemente o saque após a vitória em Kunshan, um exército que rouba não é um exército, é uma quadrilha, parte de suas tropas se rebelou. A resposta foi rápida e implacável. A mutinia foi esmagada em horas e os homens aprenderam, pela força ou pela admiração, que sob seu comando não haveria espaço para covardia ou ganância. Li Hongga, o astuto governador, observava tudo com um respeito que beirava a reverência. Esse homem não é como os outros, murmurava. Ele luta por algo maior que ouro ou glória. E então veio Sushou, a joia estratégica cercada por canais e muralhas que os Taiping julgavam impenetráveis. Gordon não via obstáculos, via oportunidades. A bordo do Isson, seu navio blindado, cortou as águas como uma lâmina, enquanto 350 homens avançavam em formação perfeita pelas margens. Seu grito de guerra ecoava sobre o estampido dos canhões, pela China, pelo imperador. As defesas Taiping, tão temidas, ruíram como castelos de areia. Kunshan caiu. Sushou estava ao alcance. Mas a guerra não era feita apenas de vitórias. Entre as sombras da traição, um nome surgia. Henry Burgevine, o americano que após desertar do exército sempre vitorioso, agora liderava a resistência em Sushou. Gordon o cercou, o capturou, e com um gesto frio o expulsou. Um traidor não merece segunda chance, sentenciou. Mas a verdadeira prova viria depois. Em novembro, diante das muralhas de Sushou, Gordon fez o que poucos fariam, negociou. Prometeu clemência aos líderes Taiping em troca da rendição. Os príncipes rebeldes confantes entregaram a cidade.
Mas quando as tropas imperiais entraram, Liongan quebrou a palavra. Os Taiping foram executados a sangue frio. Gordon, furioso, confrontou o governador. Isso não é justiça. É carnificina. E só alimentará mais ódio. Sua decepção foi tão profunda que por semanas, recusou-se a colaborar com os chineses. Até mesmo os presentes do jovem imperador Tongzhi, joias, títulos, honrarias, foram devolvidos com desdém. Não lutei por recompensas, escreveu em uma carta. Lutei por um ideal. Mas a China não o deixaria ir tão facilmente. Enquanto Zheng Guofan avançava sobre Nanjing com seu exército de Yunnan, Gordon e suas tropas garantiam as retaguardas, limpando a região de Yixin, Lia e Jintan de qualquer resistência. Em maio, uma bala perdida rasgou sua coxa em combate, ferimento que ele ignorou, continuando a liderar como se nada tivesse acontecido. Changzhou caiu. E quando, em junho, Nanjing foi finalmente retomada após a morte de Hong Xiuquan, o rei celestial, Gordon já estava em Pequim, aconselhando o próprio imperador sobre como reformar seus exércitos. O homem que recusará títulos agora os aceitava, não por vaidade, mas por dever. Tornou-se visconde e comandante-chefe de Jiangsu, membro da guarda imperial com o raro privilégio de vestir o Mao Huang, a jaqueta amarela, honra nunca antes concedida a um estrangeiro. Mas quando lhe ofereceram 10.000 taels de prata, recusou mais uma vez. Dinheiro não compra lealdade, disse aos mercadores de Xangai, que, emocionados, arrecadaram uma fortuna para presenteá-lo. Ele aceitou apenas o suficiente para fundar escolas e abrigos. A Inglaterra, porém, não entendia seu herói. Ao retornar em dezembro de 1864, Gordon foi recebido como uma celebridade. Jornalistas acotovelavam-se na porta de seus pais em Southampton, ávidos por detalhes de suas batalhas. Mas ele, aos 32 anos, sentia-se um estranho em sua própria terra. A fama o incomodava. Quando Romolo Gessi, seu velho amigo, o convidou para juntar-se a Garibaldi na unificação da Itália, recusou sem hesitar. Minha guerra já foi travada, respondeu. Seu lugar agora era ao lado do pai doente, que faleceu em setembro de 1865. Mas Gordon não era homem de ficar parado. Assumiu o comando das fortificações do Tâmisa em Gravesend, onde, apesar de considerar as estruturas obsoletas e caríssimas, trabalhou com a mesma dedicação de sempre. De manhã, inspecionava cada detalhe das obras. À tarde, mergulhava nos bairros pobres, onde a miséria o golpeava como um soco no estômago. Isso é pior que qualquer campo de batalha, confessou a Frederic Freese, da Sociedade de Tratados Religiosos. Com a ajuda de Otávia Freese, transformou Fort House em um refúgio, jantares para os famintos, aulas para crianças abandonadas, camas quentes para os que dormiam nas ruas. Os meninos do Rajed School, a escola para os farrapos de Londres, o adoravam. Ele ensinava geografia apontando no mapa os lugares onde havia lutado, e matemática com exemplos de balística. Se uma bala é disparada a 30 graus, a que distância cairá? Os mais necessitados dormiam em Fort House, onde eram alimentados, vestidos e, o mais importante, tratados como seres humanos. Nenhuma criança deve sentir que o mundo a esqueceu, repetia. E em 1867, quando o espaço ficou pequeno para tanta generosidade, Gordon fez o que sempre fizera. Agiu, transformou 2 salas de recepção em salas de aula e fundou uma escola noturna. Imagine só. Em 5 anos transformarei a vida de 500 meninos. Anunciava, os olhos brilhando com uma convicção que contagiava até os mais céticos. Não eram palavras vazias, ele destinava 90% de seu salário a obras de caridade, doando até o último xelim que podia poupar. Sua generosidade não passou despercebida. O próprio imperador da China lhe concedeu uma medalha de ouro, um reconhecimento raro para um estrangeiro. Mas enquanto seus pares no exército britânico mal notavam suas ações, os historiadores do século XX viriam a desvendar camadas mais profundas desse homem. Alguns sugeriram em sussurros que sua devoção ascética poderia esconder uma luta íntima, uma inclinação reprimida pela fé inquebrantável que o guiava. O historiador canadense Brad Falgett, porém, defende que Gordon era simplesmente um homem de princípios. Sua castidade não era negação, mas uma escolha consciente, um voto de lealdade a algo maior que os prazeres terrenos. Enquanto sonhava com o retorno à China, o destino o levou, em 1871, a um cargo inesperado, a Comissão do Danúbio, encarregada de gerir as águas turbulentas do Delta. Trabalho burocrático resmungava, mas até mesmo a papelada ganhava cor quando compartilhada com Romolo Gessi, seu companheiro de armas em Bucareste.
Juntos, exploravam as colinas da Romênia, onde Gordon redescobria a beleza de uma terra que já conhecera em 1857. A promoção a coronel, em fevereiro de 1872, veio como um sopro de ar fresco, seguido por uma viagem à Crimeia, onde os cemitérios militares britânicos o faziam refletir sobre o custo da glória. Em setembro daquele ano, um jantar no palácio do embaixador britânico em Constantinopla selaria seu próximo capítulo. Entre taças de vinho e conversas com Nubar Pachá, o poderoso ministro-chefe do Egito, uma pergunta pairaria no ar: e se fosse você, coronel, a governar as terras selvagens do sul? O Egito, então sob o domínio nominal do Império Otomano, era na prática um reino à parte desde 1805, quando Muhammad Ali, um albanês de visão implacável, arrebatara o poder dos mamelucos. Seus sucessores, os Sédives, transformaram o país em um farol de modernidade, atraindo europeus para seus exércitos e administração. Ismail Pachá, neto de Muhammad Ali, era o arquiteto dessa ambição. Em 1869, inaugurou o Canal de Suez, encurtando a rota para a Índia e catapultando o Egito ao centro do comércio global. Os britânicos, ávidos por essa conexão, incentivavam sua expansão, e foi assim que em outubro de 1873, Nubar Pachá fez a Gordon uma oferta que nenhum aventureiro recusaria: governador-geral da Equatória, as terras do sul do Sudão, sob bandeira egípcia. O salário? 10.000 libras anuais. Gordon riu. 2.000 bastam, respondeu, deixando o Sédive boquiaberto. Que inglês extraordinário! Não quer dinheiro, exclamou Ismail, entre o espanto e a admiração. Sem mais delongas, o novo governador partiu em 28 de novembro, agora general do exército otomano, rumo a um continente que o aguardava com seus mistérios e horrores. Em janeiro de 1874, ao completar 41 anos, desembarcou no Egito e foi recebido pelo próprio Ismail Pachá. O Sudão, uma terra de contrastes brutais, seria seu novo campo de batalha, não contra exércitos, mas contra a chaga da escravidão. Chegou a Khartoum em março, onde conheceu Ismail Ayoub, o governador-geral do Sudão, seu superior imediato. Mas Gordon não era homem de se curvar a hierarquias quando a justiça estava em jogo. Enquanto Ayoub enriquecia com o tráfico de seres humanos, ele traçou um plano audacioso, uma rede de fortalezas ao longo do Nilo, símbolos de uma nova ordem. Enviou seu aliado americano, Charles Shailé Long, em missão a Buganda, reino poderoso às margens do Lago Vitória, para negociar a submissão do rei Mutessa. Embora Shailé Long não tenha logrado êxito, descobriu algo ainda mais valioso: um lago desconhecido entre o Vitória e o que viria a ser chamado Lago Alberto, uma rota potencial para unir as águas da África Central. Gessi, sempre leal, foi enviado para mapear a região. Em julho de 1876, Gordon liderou sua própria expedição, navegando do Lago Alberto até o Lago Kyoga, mas uma notícia o atingiu como um golpe. Mutessa aprisionara 140 soldados egípcios, traindo a confiança de quem aceitara construir um forte em sua capital. O governador não hesitou, enviou um emissário para negociar a libertação dos homens, mas com uma condição: Buganda deveria permanecer livre. Era essa a essência de Gordon: firmeza sem tirania, justiça sem vingança. Após 2 anos esgotando-se na luta contra o tráfico de escravos, em outubro de 1876, ele anunciou sua renúncia. O Sédive, relutante, pediu que reconsiderasse, mas o inverno europeu chamava. Sem novas missões à vista, Gordon retornou ao Egito em fevereiro de 1877, não como um homem derrotado, mas como quem sabe que sua obra está apenas começando. O Sudão ainda ecoaria seu nome, e o mundo, mais cedo ou mais tarde, seria forçado a ouvir. Não bastava conter o tráfico de escravos, Gordon queria governar o Sudão. E não como um administrador qualquer, mas como o arquiteto de sua redenção. Com a tenacidade que só os homens de propósito inquebrantável possuem, ele pressionou Sédive por algo ousado: o governo de todo o Sudão. Não foi uma concessão fácil. Coube a seu aliado inabalável, Gerald Graham, tecer as alianças necessárias nos bastidores do Cairo até que, finalmente, o título de Pachá fosse concedido, não como mera formalidade, mas como reconhecimento de que ali começava uma nova era. Mais do que um governador, Gordon tornava-se marechal de campo do exército otomano, um cargo que carregava o peso da história e a expectativa de grandeza. O Sédive, por sua vez, não escondeu sua urgência: o comércio de seres humanos ainda envenenava as terras sudanesas, e as rotas do país, antes estranguladas pela violência, clamavam por ordem. Era maio de 1877 quando Gordon desceu em Khartoum, não como um estrangeiro, mas como a resposta que o Sudão aguardava.
Em semanas, a cidade sentiu o sopro de sua autoridade. As chibatadas públicas, símbolo de humilhação e arbítrio, foram abolidas. As estruturas podres do antigo regime começaram a ruir. E então, como um sinal dos tempos, uma caixa foi depositada à porta do palácio, um presente dos Bashibazous, a milícia turca temida e desprezada, cujo poder Gordon já havia decidido esmagar. As portas do palácio estão abertas para suas petições, anunciou, não como um convite, mas como um aviso. A justiça agora tinha endereço certo. Mas o verdadeiro teste o aguardava no oeste. Em 19 de maio partiu rumo a Darfur, terra árabe onde a escravidão respirava como um demônio familiar. Kordofan, o coração negro desse comércio, era a ferida aberta do Sudão. E Gordon, como sempre, trouxe uma solução tão audaciosa quanto pragmática. Não a abolição imediata que jogaria milhares na miséria sem alternativa, mas um plano gradual, implacável. Os senhores de escravos teriam que registrar suas propriedades, até janeiro de 1878. A partir daí a liberdade seria irrevogável. E até 1889, nem mesmo a sombra da escravidão permaneceria. Era uma estratégia que unia moral e método, e só um homem como Gordon ousaria impô-la. Mas havia um obstáculo com nome e rosto, Zubair Rama, o senhor da guerra que havia conquistado Darfur à força e se tornado o mais temido traficante do Sudão. Em 1874, Zubair estava no Egito, mas a chamada da guerra otomana contra a Rússia o levou à Bulgária, deixando para trás um império de grilhões e um filho, Suleimã, disposto a desafiar o Cairo. A rebelião explodiu, e quando a notícia chegou a Gordon, não houve hesitação, era a hora de domar a fera. Em 2 de setembro, apareceu diante de Suleimã com um punhado de homens, enfrentando 3.000 rebeldes armados. Não com ameaças, mas com uma proposta irrecusável. Depuseram as armas e o Cairo lhes ofereceria não a forca, mas cargos no governo. 3 dias depois, Suleimã e seus chefes, atônitos diante da audácia daquele homem que falava como se já tivesse vencido, aceitaram recuar. A vitória não foi de balas, mas de vontade. Mas o Sudão não descansaria. Em janeiro de 1878, Gordon foi chamado de volta ao Cairo, onde o Sede Vismeu Pacha, aquele mesmo que transformará o Egito com palácios e canais, mas afogara o país em dívidas, enfrentava agora o colapso. De 3 milhões de libras esterlinas em 1863, a dívida nacional explodira para 81 milhões de libras esterlinas. Metade da receita do país ia para juros, e os credores europeus como abutres circundavam o tesouro. Ismail, em um gesto de desespero, vendera a participação egípcia no canal de Suez aos britânicos por 4 milhões de libras esterlinas, uma migalha pelo que valia. Londres e Paris, preocupadas com o bem-estar do Egito, exigiram uma investigação. E quem melhor para liderá-la do que Gordon, o homem que transformava a causa em ordem? Sua proposta foi simples, quase revolucionária: suspender os pagamentos de juros por 1 ano, reorganizar as finanças, salvar o país da falência. Mas a comissão de inquérito, chefiada por Evelyn Baring, tinha outros planos. Os oficiais egípcios foram demitidos, os poderes do Sede castrados. Ismail, reduzido a um monarca constitucional, foi deposto em junho de 1879, substituído pelo filho, Teofik Pacha, enquanto o pai partia para o exílio. Gordon, mais uma vez, viu-se no olho do furacão, mas seu lugar não era no Cairo, e sim de volta a Khartoum, onde o Sudão ainda o esperava. Em julho, a notícia chegou como um raio. Suleimã Rama, o filho de Zubair, levantara-se novamente, dessa vez em Bahr el Ghazal, a província que o próprio Gordon lhe confiará como vice-governador. A ironia era amarga. Sem perder tempo, despachou Gessi, o italiano de mão firme, para esmagar a rebelião. 6 meses de campanha implacável, vitórias que desmontaram as forças de Suleimã passo a passo. Até que em março de 1879, Gordon partiu pessoalmente para Chaka, o quartel-general do rebelde. Suleimã, acossado por Gessi ao sul e por Gordon ao nordeste, não teve escapatória. Em julho, a cabeça da serpente foi cortada. Com Suleimã derrotado e o tráfico de escravos desmantelado, Gordon poderia finalmente declarar missão cumprida. Em agosto deixou Khartoum, não como um fugitivo, mas como um homem que havia dado ao Sudão algo raro: a chance de respirar. Ainda tentaria, sem sucesso, mediar uma disputa de fronteiras com a Abissínia antes de, em janeiro de 1880, retornar à Inglaterra. 5 anos de África gravados na pele, a alma cansada, mas o espírito intacto. 2 meses de repouso na Suíça não apagariam o fogo que o consumia. Em abril, uma carta chegou. O rei Leopoldo da Bélgica o convidava para um projeto monumental, o Congo.
Ao mesmo tempo, a coroa britânica lhe oferecia a Cape Colony na África do Sul. E então, como se o destino brincasse com sua paciência, veio a proposta do Marquês de Ripon, vice-rei da Índia. Gordon seria seu secretário particular. Aceitou, mas Bombay não o reteria por muito tempo. Uma crise na China, onde a tensão entre Pequim e Moscou por Xinjiang ameaçava explodir em guerra, fez com que Sir Robert Hart, o lendário inspetor das alfândegas chinesas, o chamasse para assessorar o Império do Meio. Londres tremeu. Um Gordon à frente de exércitos chineses contra a Rússia? Era um risco que a diplomacia britânica não poderia correr. Ordenaram que permanecesse em Hong Kong. Ele, é claro, ignorou até que, diante da ameaça de ser desligado do serviço britânico, cedeu. Mas não por medo. Porque um homem como Gordon não se curva a ordens, apenas a propósitos maiores. E seu propósito ainda não havia encontrado seu fim. O destino, porém, tinha outros planos para Charles Gordon. Enquanto ele se preparava para embarcar rumo ao Congo, uma carta chegava às suas mãos, selada com a urgência de quem conhece o peso das decisões históricas. Era de Sir Garnet Wolseley, o mesmo homem que anos antes havia lutado ao seu lado nas areias do Egito. E a mensagem era clara: Sudão está perdida. Mas não para sempre. Há um homem que pode salvá-la. Ou pelo menos salvar sua honra. Aquele profeta de fogo que surgira das dunas como uma tempestade de areia, já dominava quase todo o território. Khartoum, a joia do Nilo, ainda resistia. Mas por quanto tempo? Os egípcios, humilhados em Shaikan, recuavam como sombras diante do sol escaldante. E os britânicos? Preferiam lavar as mãos, abandonando postos, garrisons e até mesmo seus próprios homens à mercê da fúria messiânica. Evacuar é a ordem, diziam os despachos de Londres. Deixar que o deserto engula o que resta. Mas Gordon não era homem de evacuações. Era homem de últimas linhas. Quando desembarcou no Cairo em fevereiro de 1884, o ar cheirava pólvora e traição. O Khedive Teofik, um fantoche trêmulo entre os dedos britânicos, mal ousava olhar nos olhos daquele general que agora vestia roupas civis, mas carregava no peito o fogo de uma missão que nenhum uniforme poderia conter. Eles querem que eu abandone Sudão, escreveu em seu diário. Mas como abandonar um povo que clama por justiça? Como virar as costas para homens que morrerão porque nós, os civilizados, decidimos que não vale a pena? Os oficiais britânicos em Khartoum já queimavam documentos preparando a retirada. Os mercadores europeus empacotavam suas riquezas, negociando passagens em navios que partiam pelo Nilo. Mas Gordon não veio para fugir, veio para ficar. Quando assumiu o comando da cidade em 18 de fevereiro, as ruas murmuravam seu nome como um presságio. Alguns o chamavam de louco, outros de santo. Ele próprio sabia a verdade. Era um homem com uma conta a acertar com Deus, com a história, consigo mesmo. Vou defender Khartoum até o último cartucho, declarou. E quando lhe perguntaram por quanto tempo isso duraria, sorriu daquele jeito que só os que já encararam a morte entendem, até que o Mahdi venha buscá-los. Ou até que eu o convide para o chá. Londres estremeceu. Mais uma vez, um único homem desafiava os cálculos da coroa. O primeiro-ministro Gladstone, aquele moralista de olhos frios, chamou a missão de gestos heróicos inúteis. Os jornais especulavam: Gordon está condenado. É questão de meses, se tanto. Mas o que eles não entendiam era que para homens como ele, a derrota não se media em batalhas perdidas, mídias em propósitos abandonados. E o propósito de Gordon estava apenas começando. Enquanto Mahdi reunia seus Ansar, aqueles guerreiros fanáticos que acreditavam piamente que as balas britânicas se transformariam em água ao tocar seus peitos, Gordon fortaleceu as muralhas de Khartoum, treinou milícias locais e escreveu cartas. Cartas para Londres, para o Khedive, para qualquer um que ainda tivesse uma consciência. Não peço reforços. Peço munição. Peço que não nos esqueçam. Mas o silêncio que veio em resposta foi mais alto que qualquer canhão. E então, no horizonte poeirento, as bandeiras negras do Mahdi começaram a aparecer, como corvos anunciando o fim. Khartoum estava cercada. E Charles Gordon, sozinho contra um império de fé e fúria, preparava-se para escrever o último capítulo de sua lenda. Não com tinta, mas com sangue. Não com palavras, mas com atos. Porque alguns homens não nascem para governar, nascem para testemunhar. E o mundo prestes a assistir o que acontece quando um homem assim decide não recuar. O Congo podia esperar. A história não. Enquanto a Europa se perdia em salões de chá e debates parlamentares, o destino de um império se decidia nas areias do Sudão. E o homem que o War Office chamava para uma conversa amigável não era um burocrata, mas um furacão em botas de campanha. Charles Gordon não foi convidado, foi despertado.
E quando um leão acorda, a savana treme. Em 8 de janeiro, apenas um dia após pisar em solo inglês, ele não se sentou com generais, mas com W.T. Stead, o editor do Pall Mall Gazette, um homem que sabia transformar palavras em chamas. E Gordon, que nunca medira palavras, despejou a verdade crua sobre a mesa. O Mahdi não era um fanático solitário, era um espelho. Um espelho que refletia o fracasso dos egípcios, a corrupção dos pachas, a fome de um povo abandonado. Eles não seguem Alá Rosnou, seguem a única coisa que resta quando um governo falha, a esperança de que alguém, qualquer um, os livre. A religião? Uma bandeira. A revolta? Inevitável. E se Londres não agisse, aquela chama não queimaria só Khartoum, engoliria o Egito inteiro. Stead, mestre da tinta e do escândalo, não anotou. Devorou. E no dia seguinte a manchete explodiu como um obus, Chinese e Gordon para o Sudão. O público não pedia um relatório, exigia um milagre. E os ministros, esses homens de gravatas e hesitações, viram-se arrastados pela maré da opinião como o junco no Nilo. Mas o verdadeiro golpe veio em 15 de janeiro, quando Wolseley, o estrategista que conhecia o peso de uma batalha, olhou Gordon nos olhos e ofereceu não um cargo, mas um destino. Vá, veja, e decida. Não era uma missão. Era um teste. E Gordon, que já havia falado com reis e enfrentado exércitos, soube na hora. O Sudão não precisava de um observador, precisava de um salvador. Baring, o cônsul-geral no Cairo, aprovou. O rei Leopoldo da Bélgica exigiu. E Gladstone, esse velho mestre da política que acreditava poder domar o mundo com discursos, tentou frear o inevitável. Gordon deve apenas avaliar, como se um homem como ele soubesse o significado da palavra apenas. Mas quando 4 ministros se reuniram com o herói em 18 de janeiro, não houve debates. Houve uma rendição. Você liderará a evacuação, disseram, como se estivessem dando uma ordem. Como se Gordon não tivesse, há anos, escrito seu próprio destino com balas e orações. Na manhã de 18 de janeiro, enquanto a névoa inglesa beijava os campos de Hawarden, Gladstone ainda sonhava com soluções diplomáticas. Mas o sol já brilhava sobre Port Said, onde Gordon desembarcaria em poucos dias, não como um funcionário, mas como um juiz. Porque a evacuação que Londres pedia era, na verdade, uma sentença. E ele, o único homem louco o suficiente para cumpri-la. Em 24 de janeiro, o Sudão já sentia seu cheiro. Os ventos do deserto carregavam não só poeira, mas um presságio. O homem que havia esmagado o tráfico de escravos, queimado dívidas e desafiado imperadores estava de volta. E desta vez não vinha para negociar. O Khedive, esse fantoche trêmulo entre Londres e o caos, tentou-se agarrar a Gordon como um náufrago a um destroço. Governador-geral do Sudão decretou, como se um título pudesse conter o que estava por vir. Mas Gordon já tinha os olhos fixos em Khartoum. E em Zubair Rama. Zubair. O antigo traficante de escravos, o homem cujos filhos Gordon havia mandado enforcar 5 anos antes. Um inimigo. Um aliado necessário. Um espelho distorcido de si mesmo, um homem que também sabia o que era ser temido e ainda assim necessário. Ele pode reconquistar as tribos, argumentou Gordon. Pode dividir o Mahdi. Mas Baring e os burocratas do Cairo tremeram. Impossível. Como se a história já não tivesse provado que para homens como Zubair e Gordon, o impossível era apenas um convite. Quando embarcou rumo a Khartoum em 26 de janeiro, Gordon levou consigo não só ordens, mas uma verdade inconveniente. O Sudão não queria ser salvo. Queria ser livre. E a liberdade, como ele bem sabia, tem um preço escrito em sangue. Fevereiro chegou e com ele, a ilusão do controle. As portas de Khartoum se abriram não por decreto, mas por desafio. As dívidas queimaram em praça pública, um gesto que valia mais que 1000 proclamações. Os prisioneiros saíram das masmorras e as mulheres e crianças, os primeiros a serem enviados rio abaixo, olhavam para trás como se pressentissem. Aqueles que ficavam não partiriam vivos. Gordon telegrafou a Baring com a calma de um homem que já havia aceitado seu fim. Stuart avança. Os rebeldes serão esmagados. Mas Londres leu entre linhas o que Khartoum já gritava. Não havia evacuação que valesse a pena se o Mahdi não fosse destruído. E quando o governo finalmente cedeu à pressão de permitir que Zubair se juntasse à luta, era tarde. O Sudão já havia escolhido seu lado. Porque o Mahdi, esse profeta de areia e fogo, não respondia a telegramas. Respondia a sangue. E quando a oferta de Gordon e um posto, um acordo, uma trégua, chegou às suas mãos, a resposta foi uma só: submeta-se a Alá. Ou morra. A jihad não era uma metáfora. Era uma promessa. E Khartoum, com seus 40.000 almas e 9.000 soldados, tornou-se não uma cidade, mas um altar.
Gordon, o homem que libertara escravos, agora os armava. O homem que queimara dívidas, agora distribuía rifles. Porque quando a civilização recua, só resta a lei do deserto. E ele, mais do que ninguém, sabia como sobreviver nela. Quando as primeiras embarcações partiram, carregando os que ainda podiam ser salvos, os que ficaram olharam para o horizonte. Não havia mais dúvidas, o cerco não era uma questão de se, mas de quando. E o Mahdi lá fora sorria. Porque finalmente tinha o que sempre quis, um adversário à sua altura. Um homem que não recuaria. Um homem que não negociaria. Um homem que, como ele, acreditava que a história não era escrita com tinta, mas com fogo. Enquanto o movimento abolicionista ganhava força nos salões de Londres, Zubair Rahman, o antigo traficante de escravos convertido em aliado estratégico, permanecia confinado em Cairo não por prisão, mas por escolha. O Egito, com sua política de conveniências, preferiu mantê-lo sob vigilância discreta, um peão valioso demais para ser descartado, mas perigoso demais para ser libertado. E Zubair, astuto como sempre, aceitou o jogo. Afinal, um homem que sobreviveu às areias do Sudão e às intrigas do palácio saberia esperar. Em março, após semanas de telegramas ambíguos e promessas vagas, Gordon finalmente admitiu o que todos já sabiam. O Sudão não seria salvo por decretos ou negociações. Um governo estável aqui? Escreveu, com o cinismo de quem já vira impérios desmoronarem sob o peso de sua própria arrogância. Isso seria como construir um castelo sobre dunas. A sugestão então foi a mais covarde de todas, abandonar Khartoum à sua sorte. Evacuar os que pudessem ser salvos e deixar o resto, os soldados, os funcionários, os que ainda acreditavam na bandeira britânica, para trás, como ofertas a um deus sedento por sangue. Se o Egito quer paz, o Mahdi deve ser esmagado, disparou em resposta, como se a solução para um incêndio fosse soprar mais lenha nas chamas. Londres mais uma vez estremeceu. Não pela brutalidade da frase, mas pela clareza com que revelava suas intenções. E enquanto os burocratas debatiam entre si, as engrenagens da guerra já giravam. 2.500 civis, mulheres, crianças, funcionários do governo, foram arrancados de Khartoum em março, como grãos resgatados de um celeiro em chamas. O Mahdi, porém, não era homem de desperdiçar oportunidades. Suas forças cerraram o cerco, cortando os fios do telégrafo que ligavam Gordon ao mundo. O silêncio que se seguiu não foi de derrota, mas de expectativa. Khartoum, agora, era uma ilha. E o general, seu último farol. Mas o Sudão não ardia apenas ao redor de Gordon. No leste, entre as dunas e os ventos cortantes do deserto, Osman Digna e seus Adendoa, os Fuzivuzis, como os britânicos os chamavam com aquele desdém que só mascara o medo, preparavam sua própria tempestade. Em fevereiro, o coronel Valentine Baker, à frente de 3.000 soldados egípcios, marchou para Eutebe convencido de que disciplina e baionetas bastariam para quebrar a resistência daqueles selvagens. 3.000 contra 1.000 guerrilheiros. As probabilidades no papel eram risíveis. Até que os Adendoa emergiram das areias como espectros, seus corpos pintados para a guerra, seus gritos ecoando como o uivo de um só ser. Não foi uma batalha. Foi um abate. E quando a poeira baixou, os sobreviventes britânicos entenderam tarde demais que não lutavam contra homens, mas contra uma fé que transformava a morte em martírio. A resposta não tardou. Gerald Graham, com sua coluna de aço e pólvora, desceu sobre os Adendoa em Tofrek como a vingança personificada. Digna foi derrotado, seus homens dispersos como cinzas ao vento. Por um momento pareceu que o impulso britânico poderia romper o cerco, alcançar Khartoum, salvar Gordon. Mas Londres, sempre Londres, hesitou. Recue e ordenaram a Graham. Deixe claro a Gordon que ele está livre para partir. Como se um homem como ele pudesse abandonar seu posto. Como se a honra fosse uma capa que se tira ao primeiro sinal de chuva. E assim, enquanto os generais brincavam de xadrez com vidas, o Mahdi apertava o laço. 12 de março, 6.000 de seus homens bloqueavam os últimos caminhos de fuga. Khartoum, agora, era uma armadilha. Mas Gordon não era o tipo que se curvava ao desespero. Sem mantimentos, sem munição, sem esperança real de socorro, ele transformou a cidade em um palco. Concertos ao anoitecer, inspeções matinais às muralhas, a rotina meticulosa de um homem que se recusa a admitir que o fim está próximo. Se a história nos julgar, escreveu em seu diário, que seja por termos caído de pé. O Mahdi, do outro lado do Nilo, observava. E sorria. Porque reconhecia em Gordon um espelho, um homem que, como ele, preferia queimar a render-se. Em maio Berber caiu. A última rota de escape se fechou. E Londres finalmente acordou não por compaixão, mas por vergonha.
Gladstone, o primeiro-ministro, balbuciou simpatias pelos rebeldes que lutam por sua liberdade no parlamento, enquanto a rainha Vitória, em seus aposentos, murmurava que algo devia ser feito. Algo. Sempre algo. Nunca tudo. Foi Garnet Wolseley, o bulldog do império, quem rugiu por ação. Não se trata de Sudão, vociferou. Trata-se de quem somos. Deixaremos um de nossos melhores homens apodrecer lá? Em agosto, depois de meses de relutância, o governo cedeu. Wolseley teria seu exército. Teria sua chance. Ele chegou ao Cairo em setembro como um homem possuído. 5.400 soldados, britânicos, egípcios, sudaneses leais à coroa, prontos para subir o Nilo como uma maré de vingança. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Gordon, impaciente, enviou Stewart e Power Hill abaixo em uma missão desesperada. Reconectar-se com Baring, buscar notícias, qualquer sinal de que o socorro estava a caminho. Seu vapor encalhou. E quando desembarcaram, os madistes os esperavam. Não houve batalha. Houve um massacre. Gordon só soube da morte dos homens em outubro, quando Madi, em um gesto de crueldade calculada, ergueu seu acampamento do outro lado do rio. 50.000 guerreiros. Uma maré humana. E no horizonte a sombra de Omdurman, onde o destino do Sudão seria selado. Dezembro chegou e com ele a fome. Os estoques de Khartoum minguavam. Se a coluna de socorro não chegar em 10 dias, anotou Gordon em seu diário, a cidade cairá. Mas não era a fome que o assombrava. Era a ideia de que no fim, tudo aquilo, os concertos, as inspeções, a teimosia em manter a fachada de normalidade, tivesse sido em vão. Que o Império mais uma vez o tivesse abandonado. Wolseley, enquanto isso, lutava contra o Nilo, contra a burocracia, contra o próprio tempo. Seus homens avançavam, mas cada dia era uma eternidade. Cada atraso, uma faca nas costas de Gordon. Em janeiro de 1885, a paciência se esgotou. Wolseley dividiu suas forças. 1.400 homens do corpo de camelôs, os mais resistentes, tomariam a rota pelo deserto, rápida, mortal, mas direta. O resto subiria pelo rio. E então, em Abu Cleia, o destino mostrou suas garras. 14.000 madistes contra uma coluna exausta. Os britânicos formaram um quadrado, baionetas brilhando sob o sol. E quando a carga veio foi como se o próprio inferno tivesse se aberto. Mas eles resistiram. Com sangue, com disciplina, com a fúria de quem sabe que não há retirada. Abu Cleia foi uma vitória. Abu Cru, 2 dias depois, foi um aviso. O preço havia sido alto, o comandante Stewart morto. Seu sucessor, Wilson, era um homem cauteloso demais para uma missão como aquela. E quando finalmente avistou Khartoum ao longe, quando suas lentes captaram as bandeiras negras do Mahdi e os corpos pendurados nas muralhas, ele hesitou. Precisamos de mais informações, disse. Como se a morte não fosse informação suficiente. Gordon em seu palácio viu-os chegar. Ou quase. Porque o que avistou através de sua luneta não foi uma coluna de salvadores, mas os preparativos para o fim. O Mahdi em seu acampamento ordenou que os corpos dos mortos em Abu Cleia fossem exibidos como troféus. Uma mensagem. Vocês lutaram bem, parecia dizer. Mas a história não se escreve com baionetas. Escreve-se com fé. E na manhã de 26 de janeiro, quando as águas do Nilo recuaram, revelando uma faixa de terra entre Omdurman e Khartoum, o Mahdi deu o sinal. Não foi uma batalha. Foi um dilúvio. 50.000 homens contra uma guarnição exausta. As muralhas caíram em horas. 10.000 mortos, soldados, civis, homens, mulheres, crianças, ceifados sem piedade. E no meio do caos, um único nome ecoava, Gordon. O Mahdi havia ordenado que o levassem vivo. Mas Gordon não era homem para ser capturado. Os relatos divergem. Uns dizem que caiu sob uma saraivada de balas, no alto da escadaria do palácio. Outros que foi transpassado por uma lança, ainda de uniforme cerimonial, o fez vermelho como um rubi em seu peito. O que importa é o que não aconteceu. Não houve grito de rendição. Não houve joelhos no chão. Apenas um homem de pé até o último suspiro. Quando os sobreviventes da coluna de Wolseley chegaram, 2 dias depois, encontraram uma cidade em chamas. E no palácio, pendurado em uma lança sobre as muralhas, a cabeça decepada de Gordon. O Mahdi em sua tenda sorria. Porque finalmente tinha o que queria, um mártir. E o Império em Londres chorava. Não pelo homem, mas pela lenda que haviam perdido. Porque Gordon não morrera em Khartoum. Morrera na história. E a história, como ele mesmo dissera, não se escreve com tinta. Escreve-se com fogo. A pintura icônica que eternizou a morte de Gordon é mais do que uma simples representação. É um golpe no peito da nação. Ali no alto da escadaria do palácio, o general ergue-se em sua última pose de desafio.
o fez vermelho inclinado sobre a testa, a casaca escarlate do Império ainda impecável, apesar do cerco, da fome, do desespero. Um lança aponta para seu coração, mas seus olhos, não revelam medo. Revelam uma certeza que só os condenados à grandeza possuem. Testemunhas juraram que ele lutou até o fim, revólver em uma mão, sabre na outra, como se cada balas fosse uma oração e cada golpe, um versículo, até que a lâmina do destino o alcançou. E então o impensável, a cabeça separada do corpo, erguida como troféu para o Mahdi, enquanto o resto de sua carne era atirado aos cães e ao pó de cartão. 2 dias depois, em 28 de janeiro, data que deveria marcar seus 52 anos, o que restava de Gordon não era um homem, mas um símbolo, um aviso, um grito que ecoaria de Cairo a Londres, rasgando a hipocrisia de um império que o enviará para morrer sozinho. A notícia chegou à Inglaterra como um vendaval. Os jornais não pouparam tinta nem veneno. GOM. As iniciais de Gladstone, o Grão Old Man, foram invertidas em uma acusação sangrenta: Murderer of Gordon. O primeiro-ministro, o estrategista, o homem que calculava custos e benefícios em libras e vidas, tornou-se o vilão de uma peça que ninguém queria encenar. Porque Gordon não morrera em batalha, morrera por abandono. E o povo britânico, que adorava seus heróis trágicos, não perdoaria. Mas a história caprichosa preferiu coroá-lo, não como um general derrotado, mas como um mártir, o último cavaleiro cristão a cair diante da maré islâmica. Sua fé, seu fanatismo, sua teimosia em permanecer em Khartoum quando todos lhe diziam para fugir, transformaram sua morte em algo maior que ele próprio. Era o fim de uma era, o homem que havia domado rebeliões na China com a ever victorious army, que desenhara fronteiras com a precisão de um engenheiro e a audácia de um visionário, que desafiara o tráfico de escravos no Sudão com a mesma fervor com que distribuía esmolas às crianças pobres de Gravezen. Li Hongga, o astuto estadista chinês, o chamara de gênio. O Khedive Ismail de Salvador. E agora, o Mahdi o tornará lenda. Porque Gordon não era apenas um soldado, era um crente. E sua crença, seja em Deus, no Império ou em si mesmo, era tão inquebrantável quanto sua obstinação. Quando Gladstone ordenou a retirada do Sudão, ele resistiu. Quando lhe ofereceram uma saída honrosa, recusou. Quando o cerco se fechou, permaneceu. Não por glória, mas por algo mais perigoso, convicção. E convicções, como ele bem sabia, não se negociam. 310 dias de sítio. 310 noites ouvindo os uivos dos derviches, os gritos dos moribundos, os silêncios dos traídos. Até que em janeiro de 1885, subiu aqueles degraus pela última vez, não como um homem que foge, mas como um que escolhe seu fim. E ali no palácio que se tornaria sua pira, o general, o santo, o louco, transformou-se no que o império mais temia, um espelho. Porque Gordon de Khartoum não era apenas um herói, era uma pergunta. Uma pergunta incômoda feita a sangue e fogo: até onde vamos por aquilo em que acreditamos? E quando a resposta veio, escrita em chamas sobre o Nilo, o mundo inteiro teve que olhá-la nos olhos.